Bom, ainda no ano 1301, muitos grupos anabatistas estão sendo perseguidos. Eu trago aqui agora para vocês um exemplo de um historiador, né, uma obra que ela até é bem rara, ela foi publicada em 1867 por um católico. O título é Dicionário Universal das Heresias, Erros e Cismas. Então eu consegui esse dicionário, né? Ele foi publicado em 1867. E fui pesquisar porque ele mostra alguns grupos, né, que seriam anabatistas, e a existência desses grupos, né, no caso no século XIV, que nós estamos estudando. Veja o que esse dicionário diz. Eram estes homens muito extraordinários e muito respeitados para haverem de ficar sem imitadores. E é possível que uma falsa imitação destes solitários pusesse em uso a nudez entre os seus falsos imitadores. Os adamitas tornaram a aparecer no século IV, no século XIV, 1301 a 1400. São mais conhecidos pelo nome de turlupinos e irmãos vida pobre. Um fanático chamado Picardo renovou também essa seita, e houve adamitas entre os anabatistas. Então eu encontrei esse dicionário, eu achei esse testemunho interessante. Então assim que a gente acaba achando, né? Hoje no computador é fácil, eu consegui esse dicionário em PDF e fui pesquisando, né, encontrando, né, diversos comentários deles sobre os anabatistas e destaquei esse. Bom, o que esse grupo pregava? Nós não sabemos. Eu não posso confirmar, né, mas ele diz que era um anabatista, esse grupo chamado Adamitas, que eles eram chamados também de irmãos de vida pobre. Adamitas seria até, acredita alguns historiadores que eu vi, dizendo que seria uma invenção mentirosa, que eles gostavam de andar nus, igual a Adão, né, e que provavelmente seria uma mentira. Mas eu peguei porque é um dicionário católico comentando sobre uma igreja que ele diz que também desses adamitas viveram entre os anabatistas. O comentário prossegue. É assim que os textos católicos descrevem essas comunidades. Não há como saber as doutrinas que eram pregadas pelos adamitas. Coloquei entre aspas porque são nomes que os católicos estão aplicando, né? Quem é essas igrejas? Realmente eles eram igrejas cristãs? Eu comento. Pode ser que os adamitas sejam seitas, como Testemunha de Jeová e Adventista do Sétimo Dia, que só batizam adultos, mas possuíam doutrinas que as condenam, né? Então, poderia ser um caso desse. Mas eu achei nesse dicionário, e ele cita que é nesse período do século XIV. Então, eles eram chamados também de irmãos vida pobre. Por quê? Porque eram pessoas que viviam no campo. Viviam do que plantavam. Por quê? Porque a igreja não tinha autorização para viver nas cidades. Se vivesse, eles eram mortos. Isso vinha desde Agostinho de Hipona. Desde Agostinho de Hipona como uma perseguição definitiva, usando o exército romano. Mas mostrei para vocês, principalmente, o historiador Sócrates de Constantinopla, mostrando que estava sempre havendo perseguições aos anabatistas, que ele chamava de novacianos. E que também fala dos montanistas, fala dos donatistas. Eram todas igrejas que a Igreja Católica ia inventando nomes para eles. Mas com certeza esses nomes, como os historiadores católicos dizem, sempre existiram igrejas anabatistas. Mostrei para vocês inquisidores que viveram entre os anabatistas, eles dizendo, olha, eu vivi entre eles. O que eles falam lá é que eles vêm desde a época dos apóstolos, que eles se separaram da Igreja Católica quando ocorreu o evento de Constantino ter se convertido e a ligação de Constantino com o Papa Silvestre. Ali eles se separaram daquela igreja, excluíram ela e se separaram dela. É o testemunho, né, que nós encontramos de católicos e de inquisidores. Tá bom?